E aí, me conta o que vocês andaram lendo. Então eu vou começar esse vídeo diferente, eu vou falar de uma leitura em andamento, mas que eu quero falar logo da empolgação que eu tô tendo, porque é um calhamaço, é um dos livros acho que mais grossos que eu já li, é o Chega de Mistério, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e essa leitura tá ótima. É um livro que eu preciso já falar alguma coisinha com vocês aqui no Vida de Leituras, porque eu já cheguei na página 500, estou na página 500 em pouquinho, e são poucos livros que eu li na minha vida que a gente chega na página 500 e olha e vê que não tá nem um terço do livro. Como esse livro é grandinho, a minha edição aqui, que é da editora Zahar, ela tem 1663 páginas. Eu quero falar rapidinho essas primeiras impressões que eu tô tendo com essa história bem divertida, que eu tô me divertindo horrores, que vai falar da história do Dante. É um marujo, se eu não me engano a função dele é intendente. Nessa embarcação, nessa viagem que ele fez, o capitão do navio morreu e o chefe dele já tem a intenção de colocar ele como o capitão nas próximas viagens. Só que o Dante, ele vai sofrer assim de uma inveja, assim de um golpe muito forte e envolvendo conspirações políticas. Quando o capitão, antes de morrer, o capitão deixa para o Dante uma missão de levar uma carta e entregar para uma determinada pessoa numa ilha chamada Ilha de Elba. Duas pessoas super invejosas, que são o Fernand e o Danglars. O Danglars é um colega ali do Dante e vê nele um menino muito correto, muito justo, e tem inveja da ascensão que ele tá tendo profissionalmente. E o Fernand, que é apaixonado pela noiva do Dante, que é a Mercedes. O Dante tá super empolgado, que vai noivar oficialmente com a Mercedes. Só que esses horrorosos homens, o Fernand e o Danglars, vão se aproveitar dessa carta que o Dante tem para entregar na Ilha de Elba para uma determinada pessoa. Eles vão se aproveitar disso para fazer uma denúncia, supondo que existe um envolvimento do Dante numa conspiração política. O governo aqui tá com medo de que o Napoleão tome o poder. E tudo que envolva uma conspiração para o Napoleão, a gente tem os bonapartistas e as pessoas que apoiam o Luís XVIII, se eu não me engano. E então eles fazem a denúncia falsa de que o Dante é um bonapartista e tá fazendo uma conspiração política para tirar o rei do poder e botar Napoleão no poder injustamente. Só que aí existe uma coincidência, porque o procurador que tá substituindo o procurador real é um cara que tem uma relação com a pessoa que o Dante ia levar essa carta. E eu não vou falar qual é essa relação, que eu acho que talvez estrague para quem não leu, porque é um momento bem interessante quando a gente descobre a relação que ele tem. Ele é um procurador muito ambicioso, então essa coincidência, quer dizer, o caso dessa denúncia falsa acaba caindo nesse procurador, que acaba tendo até interesse de que o Dante fique preso. Então, gente, é uma história pautada, assim, pelo que eu sei, e eu já avancei bastante na história. O Dante, ele é preso injustamente e é uma história pautada na vingança. E falou ficção, vingança, eu amo. Sou pautada na vingança da ficção. Sim, vem vingança na minha cabeça, na minha vida real, mas até que eu consigo controlar os meus impulsos de vingança. Ainda bem, né? Eu consigo ser uma pessoa decente, eu acho. Só que na ficção, meu amigo, eu sou chegada numa vingança, eu adoro. Até porque a gente passa assim cerca de 300 páginas aqui vendo toda essa conspiração e o sofrimento do Dante e tudo que fazem, né, que fazem com que ele, um rapaz assim imaturo ainda, inocente, acredite nas pessoas que estão à sua volta sem ter qualquer noção do que estavam armando com ele.
coisa maravilhosa do Conde de Monte Cristo, além da narrativa. E aí eu não sei se eu devo agradecer ao Alexandre Dumas. Eu acho que eu devo agradecer ele, porque a narrativa é muito fluida, é muito gostosa. Ou também agradecer ao tradutor, que é o André Teles e o Rodrigo Lacerda, que traduziram para essa versão que eu tô lendo aqui da editora Zahar, porque a leitura é muito tranquila, não parece que eu tô lendo um livro escrito no início do século XIX. E eu percebo que também tem outro fator que a gente vai se conhecendo como leitor, e eu percebi que parece que tem um padrão aí de eu gostar muito das publicações que foram realizadas no estilo de folhetins. O que eram os folhetins, né? Eram histórias que eram publicadas semanalmente, mais ou menos, num período de tempo, nos jornais de circulação. Então, o Conde de Monte Cristo, ele não foi publicado assim num livro de primeira mão, assim. Ele foi publicado capítulo a capítulo como folhetim. Então, o que acontece? Aqui é como se a gente estivesse assistindo uma série de TV lá nos velhos tempos, pelo menos pra mim, pra minha infância, uma novela, e que a gente tem um capítulo, e esse capítulo, quando esses livros que são publicados em folhetins, eu posso perceber que os capítulos, eles têm meio que um fechamento com o que a gente chama de cliffhanger ending. Tem até aqui embaixo um mini dicionário do YouTube, que é quando termina um capítulo com uma coisa assim pra ser resolvida, uma revelação, algo que vai ser resolvido no próximo, que deixa a gente como leitor muito curioso de avançar rapidamente na leitura. E uma pena até que a gente não tem muito isso, mas a gente tinha isso também em séries de TV, quando não tinha o serviço de streaming, né, esses serviços tipo Netflix, que a gente já tem tudo, então até perde esse gostinho. Eu tô com a Netflix do Conde de Monte Cristo, porque eu posso ler tudo se eu quiser, o que não faz assim eu ficar esperando o próximo capítulo. Mas isso traz uma coisa boa da leitura, que é essa leitura avançar e a gente não sentir que a história tá avançando, a história ficar sempre muito boa, porque sempre tem uma intenção de prender o leitor aqui. Como ele foi escrito para que o leitor comprasse o jornal na semana seguinte para continuar a história, ele em nenhum momento tem um capítulo que eu vou dizer, esse capítulo não aconteceu nada, esse capítulo não revelou nada. E eu acho que eu tô tão empolgada com o Conde de Monte Cristo que eu me excedi. Eu falei muito dele, mas tem mais leituras pra gente conversar. Eu li um livro e já até produzi o vídeo dele, que possivelmente vai ao ar em dezembro. Eu já deixo o convite pra você se inscrever, é de graça aqui no canal, pra você poder acompanhar os próximos vídeos aqui do CCL, que é o canal Comparando Livros. Esse livro a gente vai conversar no vídeo sobre A Valsa Maldita da Tess Gerritsen, que é um suspense policial que traz uma oportunidade da gente pensar sobre o aspecto da opressão feminina, e a gente vai falar também de 2 filmes que tratam esse assunto, que é o Corra e o Bebê de Rosemary. A Valsa Maldita fala da história da Julia, que é uma violinista norte-americana que compra lá na Europa, quando ela tá viajando na Itália, ela compra uma valsa, e uma valsa, na verdade ela compra a partitura, que aqui é chamada de peça. Essa valsa, ela acha que vai ser uma coisa muito bonita, é chamada Incêndio, e ela, quando volta para casa dela e ela começa a tocar essa valsa, ela percebe que um comportamento muito estranho passa a ocorrer com a filha dela. A filha dela começa a cometer atos bem bizarros. Tess Gerritsen é famosa pela série Rizzoli and Isle. Ela faz, eu acho que é uma das minhas escritoras de suspense policial preferidas. Aqui nessa história, ela ainda traz uma chance da gente ver essa mulher que ela tá sentindo assim, ela vai pairar sobre uma ideia sobrenatural e ao mesmo tempo uma busca real do porquê que essa partitura tá trazendo essas manifestações na filha dela. Essa partitura dessa música, que se chama Incêndio, e uma curiosidade é que a própria Tess Gerritsen compôs essa partitura, e também a gente pode até baixar essa partitura para ouvir a música.
o que eu não tive coragem, porque eu sou muito medrosa. E também adentrar nessa história dessa partitura, porque ela foi composta pelo Lorenzo. Então ela faz esse livro assim, indo e voltando no tempo, porque quando a Júlia vai pesquisando sobre a origem dessa história, a gente vai descobrindo junto com ela. O Lorenzo, que é o compositor, ele era um judeu vivendo na Itália naquela época do nazismo, em que o fascismo estava contaminando a política italiana. Suspense aqui com selo Tess Gerritsen de qualidade. Quem já leu Tess Gerritsen sabe que é difícil a gente encontrar um livro meia boca da escritora. Então ele não foi o meu preferido, mas eu gostei bastante. O que eu mais gostei foi também o primeiro livro da Tess Gerritsen, que eu vejo ela fazer uma pesquisa histórica no final dessa edição aqui da editora Record. A gente vai ver como foi que ela pesquisou essa história, que é baseada em fatos, e ela coloca esse elemento da ficção histórica, que eu amo, e ela também faz uma associação interessante da música com as emoções, criando esse clima meio terrorzinho, assim, no nível e no estilo que ela gosta de escrever. Octavia Butler é uma escritora que eu ainda estou me descobrindo com minhas opiniões sobre ela. Eu li um livro que eu tinha muitas expectativas, que foi o Kindred. Tem aqui um vídeo, caso você tenha interesse, para a gente conversar. Por que Kindred não é aquela coisa toda, né? Não foi assim, então tem alguns probleminhas, mas também uma leitura muito boa. E agora veio outro livro, que aqui foi um pouco parecido com o Kindred, só que um pouco melhor, que é a parábola do semeador. Enquanto no Kindred a gente tinha o elemento da ficção científica, que é muito bacana, né? Uma mulher negra voltando no tempo para a época da escravidão. Aqui, a escritora optou por trabalhar a questão da distopia. A distopia dela é uma distopia, assim, é simples, né? Mas é bem assustadora. No futuro, e é no ano lá para 2020, hein? A gente tá chegando. É o ano que ela escolheu aqui. Um futuro em que a violência tá no ponto de assim, extremo, as pessoas que ainda sobrevivem, precisam ficar cercadas em muros, a segurança não existe praticamente, e o clima é de barbárie e medo. A gente vai acompanhar as memórias da Lauren, que é filha de um pastor e vive numa comunidade que, pelo que eu percebi, é meio que um subúrbio, mas eles ainda conseguem manter uma certa segurança, porque tem muitas pessoas morando na rua e sendo violentas, com muita violência. Ela começa o livro com cerca de 14 anos, depois os anos vão passando e a gente vai acompanhar o diário dela. O livro tem uma conexão religiosa muito forte. Ela tá associando muito das memórias dela e do estilo de vida que ela tá levando à religião, muito por conta, acho que, de ser filha do pastor, e muito associado também à escassez de alimentos, que é também muito do dilema dessa comunidade. As pessoas aqui, é muito comum as pessoas incendiarem as casas e as pessoas, porque existe também uma contaminação química por conta dos alimentos, que traz um elemento químico, é como se fosse meio que uma droga, um prazer no fogo, em queimar pessoas, e no fogo, em queimar casas e queimar objetos. O livro é basicamente uma boa parte a gente acompanhando o diário dela, e depois quando tem um acontecimento com a família e com a comunidade dela, como que eles vão se comportar nessa situação de desespero e sozinhos, para tentar encontrar como é que eles vão sobreviver. Eu acho que é o máximo que eu posso falar para não estragar a experiência de vocês. E então a escritora, ela vai tratar temas interessantes como a questão dos alimentos, a questão, assim, rola uma identificação, como toda distopia, em que a gente se organiza
em muros, a gente acaba se velando um pouco a nossa sensação de que tá tudo ok, porque a gente se isola e não enxerga a realidade do outro lado do muro que a gente vive. Um ponto muito interessante que eu gostei que a Octavia Butler manda muito bem, nos momentos em que não se de desespero, os personagens dessa história, eles vivem muito o dilema de: se eu me juntar com pessoas, eu vou ficar mais forte. Porque é o mundo, é como se você fosse para uma floresta. Você vai para uma floresta sozinho, você vai para a floresta em grupo. Então, se eu me juntar, eu fico mais forte. Muitas vezes outros grupos não podem me roubar, porque é escassez de alimentos, escassez de água. Em alguns momentos fica difícil. Você é obrigada a confiar, porque você, para sobreviver, às vezes não pode ficar tão sozinho ou com grupos pequenos. Por outro lado também, se você confiar, você pode também morrer, porque aquelas pessoas podem estar sendo dissimuladas para roubar seus mantimentos, para roubar suas coisas ou para matar você. Então é um dilema que ela coloca muito bem dos personagens aqui, porque eles não são também bons nem maus. Eles querem, cada um com a sua personalidade, eles querem sobreviver. E assim a ética e a moralidade fica muito complicada, não fica nada muito fácil da gente perceber aqui. E outra coisa que a Octavia Butler coloca, que eu também acho espetacular, é a diferença numa situação de caos, a diferença de ser mulher vivendo no caos e a diferença de ser homem vivendo no caos. Simples assim. O gênero e o sexo influenciando na possível sobrevivência dos seres humanos. Agora, meu probleminha continua com a Octavia Butler, mas eu recomendo, porque eu acho que ela coloca os temas, então eu até gostei mais, eu acho que eu tô aceitando, eu tô fechando o meu arco narrativo pra aceitar, pra ser uma pessoa melhor e aceitar mais a Octavia Butler, que tem uma trajetória de vida. Essa escritora tem uma trajetória de vida muito bonita, gente. Os temas são muito interessantes. Agora, é o jeito que a Octavia Butler... Eu sinto muito que a Octavia Butler, ela tem um jeito de escrever, que é um jeito, assim, que é difícil, às vezes, pra mim, ter um certo envolvimento e perceber a construção de personagem dela. As decisões que os personagens tomam, às vezes também me agoniam, porque eu vejo que a escritora tem um potencial de explorar um determinado caminho, aí ela vai em outro e perde a chance de explorar mais alguns caminhos. Mas naquilo que ela acerta muito bem. A tradução que eu li foi da Carolina Caires Coelho e eu gostei. Acredito que seja estilo, assim, da escritora mesmo. Ela tem um jeito de escrever, acho que pelo gênero de ficção científica ou de distopia, acaba sendo um pouco mais seco mesmo. E eu mergulhei tanto no mundo de Harry Potter que eu não aguentei esperar mais e fui pegar As Relíquias da Morte, e agora eu faço parte do grupo de fã xiita de Harry Potter. Não sei se tão xiita, mas sim, eu sou uma das apaixonadas por Harry Potter. Sim, Harry Potter e As Relíquias da Morte eu gostei bastante, merece vídeo, assim como vai ter vídeo do Enigma do Príncipe. Pode se inscrever que a gente vai conversar de Harry Potter aqui. Vida de Harry Potter é muito importante pra gente falar das Relíquias da Morte, a gente falar como que o poder de ter uma varinha, ou o poder de ter invisibilidade, ou o poder de um anel que pode trazer os mortos, isso tudo pode, tá muito presente na vida da gente. Qual dessas você escolheria? Eu amei acompanhar a Caça às Horcruxes. É um livro bem dinâmico, é um livro que tem muita informação, só que não me incomodou. Eu amei também saber do Dumbledore. Foi por causa desse livro que eu estou curiosíssima com Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu sou realmente muito atrasada com Harry Potter.
eu não assisti Animais Fantásticos. E eu descobri que tem uma relação com as bruxas de Salem. Agora eu tô doida pra ver uma outra abordagem da J.K. Rowling, que é uma das coisas assim que eu comento, já comentei em alguns vídeos, né? E aqui faz muito sentido porque é o fechamento da história. Que a J.K. Rowling, ela faz muito, e até pela história do Dumbledore, ela já dá o primeiro passo para mudar a perspectiva que se tem por conta do Voldemort, dessa coisa de sangue puro entre os bruxos e o preconceito com os trouxas. Só que o inverso existe também. Eu acho que ela vai trabalhar, tem na história do Dumbledore, que eu gostei de saber, e ela vai trabalhar isso nos filmes dos Animais Fantásticos. E mesmo amando essa leitura desse último volume do Harry Potter, eu tenho uma ressalva que eu queria saber se vocês tiveram também quando vocês leram. Eu achei que no final mesmo, quando vai chegando nas páginas finais, fica um negócio alucinante. Parece que tem acho até comum nas histórias de fantasia adolescentes, né, de livros para jovens e de aventuras, que o final é mais corrido. Só que parece que as coisas que o Harry Potter tinha que se esforçar tanto para desvendar das Horcrux acabam soando mais simples, né? Quando chega no final parece que ele tem que ainda destruir, acho que 3, não me lembro aqui, as 2, e aí parece que mais simples, tudo mais fácil. Vocês tiveram essa sensação também? E acho que é isso. Bora compartilhar as nossas leituras. Eu vou ficar esperando o comentário de vocês sobre os livros que vocês andaram lendo aqui embaixo nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo.